O observador, o pesquisador imparcial que deseja formar juízo seguro, muitas vezes se acha em presença de duas opiniões igualmente falaciosas. De um lado, a condenação em bloco. Diz Leão: no psiquismo tudo é fraude e embuste, ou então, tudo é ilusão e quimera. De outro lado, a credulidade excessiva. Encontrará pessoas que admitem os fatos mais inverossímeis, mais fantásticos, outras que se entregam às práticas espíritas sem estudos prévios, baldas de método, de discernimento, de espírito de crítica, ignorantes das causas várias a que se podem atribuir os fenômenos psíquicos. Esses talvez sejam indivíduos de boa fé. Mas há também os embusteiros e os charlatães. O charlatanismo se tem frequentemente apropriado dos fatos psíquicos para os imitar e explorar. Cumpre estar sempre em guarda contra o cortejo dos falsos mágicos, dos falsos médiums ou dos que, possuindo faculdades reais, não hesitam, contudo, em trapacear, havendo oportunidade. Ao observador importa precaver-se dos míseros industriais que não trepidam em mercadejar com as coisas mais respeitáveis. Entretanto, os casos fraudulentos em nada podem alterar a realidade dos fatos autênticos. Não há dúvida de que as trapaças, as falsas materializações, as fotografias arranjadas desacreditam o psiquismo e entravam a marcha desta ciência nova que lhe retardam o voo e o desenvolvimento normal. Mas não sucede sempre assim com todas as coisas humanas? As mais sagradas nunca estiveram ao abrigo das falcatruas, dos intrujões e dos impostores. Indubitavelmente, diante da incerteza, da confusão que resulta de tantas opiniões contraditórias, muitos homens hesitarão em palmilhar esse terreno, em se entregar a um estudo atento da questão. O que o primeiro exame superficial neles produz é a desconfiança, a hostilidade. Quase nunca veem da ciência psíquica senão os lados vulgares, as mesas girantes e outros fenômenos da mesma natureza, observando-se-lhes desconhecidas ou ignoradas as manifestações, conservando-se-lhes desconhecidas ou ignoradas as manifestações de caráter elevado, os fatos de real valor. É que neste mundo o que é belo e grande se dissimula. Só pode ser descoberto por esforços perseverantes, enquanto que as coisas banais e ruins disputam a evidência em torno de nós. Ou então, os fenômenos citados parecerão maravilhosos, incríveis aos que jamais experimentaram, e muitos, em presença das narrações que se lhes fazem, porão os espíritas no rol dos alienados. Tal a primeira impressão que cumpre, reconheçamos, não é favorável. Entretanto, quem estudar seriamente a questão será impressionado por um fato. É que ao cabo de meio século de críticas amargas, de ataques violentos e até de perseguições, o Espiritismo se mostra mais vivaz do que nunca. Pode dizer-se que ele se há consideravelmente desenvolvido, pois que já não se contam as revistas, os jornais, os grupos de experimentação que se prendem a esta ordem de ideias em todos os pontos do globo. Tudo quanto hão querido tentar contra ele tem falhado. As pesquisas científicas e os processos tendenciosos lhe resultaram até aqui favoráveis. Importa ainda que se reconheça uma coisa: se o Espiritismo encontrou tanta dificuldade para vencer as oposições conjuradas, é que a experimentação deste campo se apresenta prenhe de embaraços. Exige qualidades de observação e de método, paciência, perseverança, que estão longe de ser predicados de todos os homens. As manifestações espíritas obedecem a regras mais sutis, a condições mais delicadas e mais complexas que as de qualquer outra ciência. Aos experimentadores foram precisos longos anos de estudo e de observação para chegarem a determinar as leis que regem o fenômeno espírita. Como há pouco vimos, o Espiritismo já agora se apoia em testemunhos científicos de alto valor, em experiências e afirmações de homens que ocupam elevada posição na ciência e cujas obras fortes, cujas vidas íntegras e fecundas merecem o respeito universal. E o número destes testemunhos cresce dia a dia. Daí o podermos dizer:
Se os fenômenos espiríticos não passassem de ilusão e quimera, como teriam conseguido prender durante anos a atenção de sábios ilustres, de homens frios e positivos, quais W. Crookes, Lodge, Zollner, Lombroso? E em grau menos alto, porém não de somenos importância, homens como Mears, Aksakov, Maxwell, Stead, Darrier e outros? Pouco a pouco, graças às investigações e às experiências desses cientistas, a explanação prossegue e as afirmações em favor do espiritismo se renovam e multiplicam. Eis porque consideramos um dever espalhar por toda parte o conhecimento dos fatos, por isso que projetam luz nova, luz poderosa sobre a nossa natureza real e sobre o nosso futuro. É preciso, afinal, que o homem aprenda a se conhecer melhor, a ter consciência das energias que possui em estado latente. Conformando-se à lei suprema, ele deve trabalhar com coragem e pertinácia para se engrandecer, para crescer em dignidade, em saber, em critério, em moralidade, porquanto nisso está todo o seu destino. Aditemos uma nota sobre as experiências dos sábios que acima citamos. Elas têm tido um alcance considerável e dado lugar a comprovações científicas da mais alta importância. Por exemplo, observando as materializações do espírito Kate King, é que Sir W. Crookes descobriu a matéria radiante. Nestes fenômenos estranhos, ele observava a ação da substância em trabalho no ponto de sua transformação em força, em energia. Foi, pois, de um fato espírita que se originou uma série completa de descobertas, uma revolução no domínio da física e da química. O grande físico inglês achou meio de tornar visível no aparelho que veio a chamar-se ampola de Crookes essa matéria radiante, difusa, imponderável, que enche o espaço e nos escapa aos sentidos. Tudo quanto se há desde então verificado nesse terreno não passa de aplicações da descoberta do ilustre sábio. Os raios-x e a radioatividade dos corpos, por exemplo. O próprio rádio não é mais do que uma dessas manifestações. Todos os corpos vibram, todos se mantêm num perpétuo estado de radiação. Apenas a do rádio é mais forte do que as outras. Podemos hoje observar a matéria em seus diferentes estados, desde o estado sólido, o mais condensado, sob o qual habitualmente a vemos, até ao de completa dissociação, em que se torna força e luz. O ser humano irradia igualmente. Existe nele um foco de energia, donde constantemente emana eflúvios magnéticos e forças que se ativam, que se estendem sob a influência da vontade, chegando a poderem impressionar placas fotográficas. Por semelhante radiação, já o nosso ser penetra no mundo invisível. Todas essas noções, as experiências científicas confirmam. A verificação destes modos de energia, a existência destas formas sutis da matéria, fornecem ao mesmo tempo a explicação dos fenômenos espíritas. É aí que os espíritos aurem as forças de que se servem nas suas manifestações físicas. É desses elementos imponderáveis que se constituem seus envoltórios, seus organismos. Nós mesmos, os humanos, possuímos já nesta vida um corpo sutil, invisível veículo da alma, do qual o corpo físico é a imagem e que em certos casos se pode concretizar e cair sob a ação dos sentidos. Já tem sido possível reproduzir-se em chapas fotográficas este duplo fluídico do homem, centro de forças e de radiações. O coronel de Rochat e o doutor Barlemont obtiveram, no ateliê de Nadar, a fotografia simultânea do corpo de um médium e do seu duplo momentaneamente separados. Pela existência do corpo fluídico, pelo seu desprendimento durante o sono natural ou provocado, é que se explicam as aparições de fantasmas dos vivos e, por extensão, as dos espíritos dos mortos. Em muitos casos, já se pudera observar que o duplo fluídico de pessoas vivas se destacava em certas condições do corpo material para se mostrar e manifestar à distância. Tais fenômenos são conhecidos pela designação de fatos telepáticos.
Desde então, ficou evidente que durante a vida a forma fluídica tem a possibilidade de agir fora e sem o concurso do corpo. A morte não pode ser o termo de sua atividade. Eis um caso notável de aparição de um vivo desprendido de sua forma material. Os grandes jornais de Londres, o Daily News, de 17 de maio de 1905, o Evening News, o Daily Express, o Empire, de 14 de maio, referiram a aparição em plena sessão do Parlamento na Câmara dos Comuns do fantasma de um deputado, o Major Sir Carne Harsh, que se achava preso em casa por uma indisposição. 3 outros deputados atestam a realidade desta manifestação. Assim se exprime a respeito Sir Gilbert Parker, membro daquela Câmara, no jornal Empire, de 14 de maio de 1905, do qual os Anais das Ciências Psíquicas, de junho do mesmo ano, reproduziram a narração. Era meu desejo tomar parte no debate, mas esqueceram-se de chamar-me. Dirigindo-me para a minha cadeira, meus olhos deram com Sir Carne Harsh, sentado perto do lugar que habitualmente ocupava. Sabendo eu que ele estivera doente, fiz-lhe um gesto amistoso, dizendo-lhe: desejo que esteja melhor. Mas não obtive nenhum sinal de resposta, o que me espantou. Achei-o muito pálido. Estava assentado, tranquilo, apoiado em uma das mãos. A expressão da fisionomia era impassível e dura. Detive-me um instante refletindo sobre o que convinha fazer. Quando me voltei de novo, Sir Carne desaparecera. Quando voltei-me de novo para Sir Carne, ele desaparecera. Pus-me incontinente à sua procura, contando encontrá-lo no vestíbulo. Lá não se achava, ninguém o vira. E o jornal acrescenta: o próprio Sir Carne não duvida de que tenha realmente aparecido na Câmara sob a forma do duplo, preocupado como estava com a ideia de comparecer à sessão para dar o seu voto ao governo. Temos ainda o testemunho de 2 outros deputados ingleses. No Daily News de 17 de maio de 1905, Sir Arthur Hayter reforça, com seu depoimento, o de Sir Gilbert Parker. Diz Sir Hayter que não só viu Sir Carne Harsh, como também chamou a atenção de Sir Campbell Bannerman para a presença daquele deputado. Pelo que toca às aparições de defuntos, já relatamos em outras obras as experiências de Sir William Crookes com o espírito Kate King, Arjak-Sakov com o de Abdullah e outros. Relatemos aqui um caso mais recente que o professor Lombroso de Turim, conhecido do mundo inteiro pelos seus trabalhos de fisiologia criminalista, refere em seu livro póstumo Pesquisas sobre fenômenos hipnóticos e espíritas. Foi em Gênova, no ano de 1902. A médium Eusápia se achava em estado de semi-inconsciência e eu não esperava obter fenômeno sério. Antes da sessão, pedira-lhe que deslocasse em plena luz um pesado tinteiro de vidro. Ela me respondeu na sua maneira vulgar: por que te ocupas com estas ninharias? Sou capaz de fazer muito mais, de dar-te a ver tua mãe. Aí está no que devias pensar. Impressionado com esta promessa, depois de 1 hora de sessão, apoderou-se de mim o mais intenso desejo de a ver executada, e a mesa respondeu por 3 pancadas ao meu pensamento. Vi de repente, estávamos na meia obscuridade de uma luz vermelha, sair do gabinete uma forma de talhe muito pequeno, exatamente como o de minha mãe. Cumpre-se note que a estatura de Eusápia é pelo menos 10 centímetros mais alta que a de minha mãe. O fantasma trazia um véu, deu volta completa à mesa até chegar a mim, murmurando palavras que muitos ouviram, mas que a minha meia surdez não me permitiu escutar. Enquanto, fora de mim, tal a emoção em que me achava, eu lhe suplicava que mais repetisse, ela me disse: Cesare, fio mio. Reconheço que isso não era de seus hábitos. Efetivamente, nascida em Veneza, tinha ela o costume veneziano de me tratar assim. Mio figlio! Pouco depois, a pedido meu, afastou por instantes o véu e me deu um beijo.
Na página 93 da obra citada acima, se pode ler que a mãe do autor lhe reapareceu ainda umas 20 vezes no correr das sessões de Eusápia. A objeção favorita dos incrédulos no tocante a este gênero de fenômenos é que eles se produzem na obscuridade tão favorável aos embustes. Há um tanto de verdade nessa objeção e nós mesmos não temos hesitado em assinalar fraudes escandalosas. Mas importa se note que a obscuridade é indispensável às aparições luminosas, as mais frequentes de todas. A luz exerce uma ação dissolvente sobre os fluidos e grande número de manifestações só na sua ausência se podem dar. Casos, entretanto, há em que certos espíritos puderam aparecer sob os reflexos da luz fosforada. Outros se desmaterializaram em plena luz. Sob os raios de 3 bicos de gás, viu-se Kate King fundir-se pouco a pouco, dissolver-se e desaparecer. A estes testemunhos, corre-nos o dever de juntar o nosso, relatando um fato que nos toca pessoalmente. Durante 10 anos, nos consagramos a esta ordem de estudos com o auxílio de um médico de Tours, o Dr. Aguzoli, e de um capitão arquivista do 9º Corpo. Por intermédio de um deles, mergulhado em sono magnético, os invisíveis nos prometiam, havia muito, um caso de materialização. Uma noite, reunidos no gabinete de consulta do nosso amigo, fechadas cuidadosamente as portas e a luz do dia penetrando ainda bastante pela bandeira da janela para nos ser possível distinguir perfeitamente os menores objetos, ouvimos 3 pancadas ressoarem em certo ponto da parede. Era o sinal convencionado. Dirigimos os olhares para aquele lado e vimos surgir da dita parede, onde nenhuma solução de continuidade havia, uma forma humana de talhe mediano. Aparecia de perfil. A espádua e a cabeça se mostraram primeiro, depois, gradualmente, todo o corpo se mostrou. A parte superior se desenhava bem, apresentando nítidos e precisos os contornos. A parte inferior, mais vaporosa, tinha o aspecto de uma massa confusa. A aparição não caminhava, deslizava. Tendo atravessado lentamente a sala, a 2 passos de nós, foi enterrar-se e desaparecer na parede oposta, num ponto em que não havia saída alguma. Pudemos contemplá-la durante cerca de 3 minutos e nossas impressões, confrontadas logo após, se revelaram idênticas. O coronel francês LG, hoje general, perdera a filha mais velha, de 20 anos de idade, a quem consagrava terna afeição. Por isso que a mocinha, muito séria, renunciava de boa vontade às diversões em companhia de suas amigas para compartilhar dos trabalhos de seu pai, escritor distinto. Sua morte súbita, fulminante, mergulhou em sombrio desespero o coronel, que me procurou para saber por que meios se poderia comunicar com a morta querida. Mas todas as suas tentativas por intermédio da mesa e da escrita só deram resultados menos que satisfatórios. Pouco a pouco, entretanto, fenômenos de visão se produziram e a 25 de janeiro de 1904 ele me escrevia. Como complemento de minhas cartas anteriores, quero, antes de tudo, consignar aqui por escrito o que lhe referi no Hotel Negre Coste. Na mesma noite da sua conferência, achando-me deitado e em completa escuridão, vi perfeitamente com a maior nitidez a figura de minha filha querida, como a vejo habitualmente. E acrescento, como continuo a vê-la de modo cada vez mais preciso. Isto é, uma figura confusa, de brilhante contorno, com um penteado que lhe era peculiar, destacando-se maravilhosamente no alto da cabeça. Ora, como essa forma bem-amada estivesse diante de mim, sentindo-me eu perfeitamente acordado e observando-a com a maior atenção de que sou capaz, a aparição se transfigurou e tive então junto de meu leito minha filha adorada, tal como nunca a vira melhor enquanto viva. Semblante risonho, alegre, tez brilhante de frescura, era de impressionar. Dela emanava uma espécie de luminosidade, seu rosto fulgurava, resplandecia. Desgraçadamente, isto não durou mais do que 5 a 6 segundos, passados os quais divisei novamente a forma confusa, azulada.
Só a fisionomia tinha aparência de vida. Acrescento que antes observara perto de meu leito magnífica estrela azul de uma luz inimitável, projetando sobre mim um raio luminoso que me enchia literalmente de claridade. Após o nosso regresso para aqui, as manifestações continuaram nestas condições. Todavia, julgo oportuno destacar duas particularidades. Há alguns dias, meu sobrinho Roberto estava de guarda. À meia-noite, deixou o corpo da guarda para ir buscar alguma coisa no seu aposento. Lá chegando, ouviu uma voz bem conhecida que o chamava distintamente. Roberto! Roberto! Ele se encontrava absolutamente só. A porta estava fechada e àquela hora todos no quartel dormiam. Acresce que seus camaradas o tratam pelo apelido familiar de C e nunca pelo primeiro nome. O único que o trata pelo prenome é Amaury, o noivo de minha filha, e esse, no momento, estava deitado no aposento que ocupa em minha casa. Voltando ao corpo da guarda, meu sobrinho teve a surpresa de ver um cão que os soldados recolheram e que se chama Batalhão levantar-se sobre as patas traseiras, apoiar as dianteiras contra a borda de uma cama de campanha e ladrar com o pelo eriçado durante uns 10 minutos, fixo o olhar em um só ponto da parede, onde ninguém via coisa alguma. Não houve meio de fazê-lo calar-se. Finalmente, ontem à noite, em minha casa, Amaury estava deitado e tinha consigo na cama uma gata, outrora favorita da minha cara Ivone. De repente, a mesa de cabeceira recebeu uma pancada tão violenta que a gata saltou da cama. Amaury, que apenas dormitava, abriu os olhos e viu o quarto cheio de luminosidades, de pontos brilhantes, etc. Eis a situação em que nos achamos. Tudo isto não deixa lugar a dúvida alguma, a qualquer suspeita. Tudo se passa em nossa casa, sem médium estranho em família. A maior parte das vezes, os fenômenos se produzem espontaneamente. Chegar-se-á forçosamente à crença na realidade das manifestações do além e todo o mundo se admirará um dia de que elas fossem, por tão longo tempo, desprezadas e até negadas. O general LG me assinala ainda o seguinte fenômeno. O senhor contou, velho amigo de meu pai, nascido como ele no Epinal, donde veio para Périgueux, lugar em que se aposentou no cargo de diretor do registro, me referiu o seguinte fato. Um dia, em Epinal, acabava de me deitar, quando de súbito vi aos pés de minha cama o meu amigo Guenry, comandante de engenharia, então muito distante dos vossos. Estava uniformizado e me olhava tristemente. Tal foi a minha surpresa que exclamei: Como, Guenry? Tu aqui? Nesse momento ele desapareceu. Fiquei impressionadíssimo. Fui ter com minha mulher e lhe narrei o que acabava de passar-se, acrescentando: Aposto que Guenry morreu. No dia seguinte, recebi um telegrama comunicando-me a sua morte, que ocorrera exatamente à mesma hora da aparição. Ora, o senhor contou, é um espírito muito positivo, ignorava toda espécie de fenômenos e só me confiou o fato porque eu lhe estivera relatando outros da mesma natureza, passados comigo. Ele me declarou: jamais me fora possível compreender esse incidente, que de vezes pensei nele sem conseguir achar-lhe explicação.